Além de ser um jogador de futebol que está recebendo cada vez mais visibilidade, Everton Cebolinha sabe aproveitar as oportunidades para desfrutar a vida. Mas você já parou para pensar como vive esse jovem jogador? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida de Everton Cebolinha. Carreira. Nascido em 22 de março de 1996, na cidade de Maracanaú, no Ceará, Everton Souza Soares iniciou sua trajetória no futebol ainda criança, passando pelas categorias de base do Maracanã Esporte Clube e, posteriormente, do Fortaleza. Ainda adolescente, chamou a atenção do Grêmio, clube que apostou em seu potencial e o levou para Porto Alegre. Sua estreia como profissional aconteceu em 2014, mas foi com o passar dos anos que Cebolinha se transformou em peça decisiva do time gaúcho. Entre 2016 e 2019, viveu o auge no Grêmio, sendo fundamental na conquista da Copa do Brasil, da Copa Libertadores da América e da Recopa Sul-Americana. Em 2019, teve a temporada mais marcante da carreira, com atuações de alto nível que o levaram à seleção brasileira e o consagraram como artilheiro e melhor jogador da Copa América, competição vencida pelo Brasil. O desempenho chamou a atenção do futebol europeu e em 2020 ele foi transferido para o Benfica, de Portugal, em uma das maiores negociações da história do clube gaúcho. Apesar do início promissor, sua passagem pela Europa foi marcada por oscilações, mudanças de treinador e dificuldades de adaptação. Após 2 anos, retornou ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo, em 2022, em uma contratação de grande impacto financeiro. No clube carioca, Cebolinha viveu altos e baixos, alternando momentos decisivos, como gols em fases finais de mata-mata, com períodos de contestação e lesões importantes. Ainda assim, acumulou títulos relevantes, incluindo Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e competições internacionais. Até o fim de 2024, sua carreira é marcada por conquistas expressivas, protagonismo em decisões e a constante expectativa de retomada do nível que o colocou entre os melhores atacantes do continente. Então vamos conhecer mais sobre como é a vida dele? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Vida pessoal. Everton Cebolinha construiu sua vida pessoal paralelamente à ascensão no futebol, sempre mantendo forte ligação com a família e com suas origens no Ceará. Filho de Carlos Alberto Soares e Maria Helenisa, o jogador cresceu em Maracanaú, em um contexto simples, onde o apoio familiar foi decisivo para que não desistisse do futebol nos momentos de rejeição ainda na base. A figura do pai teve o papel central ao incentivá-lo a continuar, mesmo após reprovações em testes, quando ainda era adolescente. Durante anos, Everton manteve um relacionamento estável com a influenciadora Isa Ranieri, com quem se casou em 23 de dezembro de 2018. O casal teve 3 filhos e, por muito tempo, foi visto como exemplo de família estruturada no meio esportivo. A relação, porém, passou por crises ao longo dos anos, culminando na separação anunciada em 2024, que ganhou ampla repercussão na mídia. O divórcio se transformou em uma das maiores polêmicas da vida pessoal do jogador. Reportagens apontaram discussões envolvendo contratos pré-nupciais, divisão de patrimônio, mansões, carros de luxo, pensão, mesada e pagamento de funcionários. Também surgiram rumores de traição, negados publicamente por Everton, mas que contribuíram para a exposição do término. Desde então, o atleta passou a adotar postura mais discreta nas redes sociais, focando na carreira e na relação com os filhos, que seguem como prioridade declarada em sua vida. Apesar das controvérsias, Everton mantém uma imagem ligada à religiosidade, frequentemente citando fé e Deus em declarações públicas. Sua vida pessoal, marcada por conquistas, família, separação e exposição midiática, tornou-se parte inseparável da narrativa de um jogador que precisou lidar cedo com fama, pressão e responsabilidades fora dos gramados. Imóveis. Everton Cebolinha construiu ao longo da carreira um patrimônio imobiliário compatível com o status de jogador de elite do futebol brasileiro. O imóvel mais conhecido ligado ao seu nome é uma mansão localizada na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, região tradicionalmente escolhida por atletas, artistas e empresários de alto poder aquisitivo.
A residência ganhou notoriedade após a repercussão do processo de separação entre o jogador e Isa Ranieri, quando veio a público que o imóvel está registrado em nome da influenciadora. A mansão é avaliada em cerca de 20 milhões de reais, valor condizente com o padrão de condomínios de luxo da Barra da Tijuca. O imóvel conta com arquitetura contemporânea, amplos ambientes integrados e alto nível de privacidade. Residências desse porte costumam ter vários quartos, suítes espaçosas, closets amplos, sala de estar com pé direito elevado, área gourmet, piscina, jardim e espaço destinado a lazer e convivência familiar. A decoração segue uma linha moderna, com predominância de tons neutros, grandes superfícies envidraçadas e integração entre áreas internas e externas, característica comum em imóveis de alto padrão da região. A localização estratégica oferece fácil acesso a praias, shoppings de luxo, escolas internacionais e centros médicos renomados, além de contar com segurança reforçada, fator determinante para jogadores de futebol que buscam discrição. O valor do metro quadrado na Barra da Tijuca, especialmente em condomínios fechados de luxo, está entre os mais altos da cidade do Rio de Janeiro, o que reforça a dimensão do investimento feito pelo atleta durante o auge de sua carreira no Flamengo. Gastos exagerados. Ao longo da carreira, Everton Cebolinha passou a adotar um padrão de consumo compatível com jogadores de elite do futebol brasileiro, especialmente após as grandes transferências envolvendo Grêmio, Benfica e Flamengo. Um dos episódios que mais chamou atenção recentemente foi a repercussão envolvendo um Porsche Cayenne, ano 2024, avaliado entre R$800 mil e R$1.300.000. O veículo foi adquirido por meio de financiamento bancário e acabou se tornando alvo de uma ação judicial por inadimplência, segundo reportagens da imprensa nacional. O caso trouxe à tona não apenas o valor elevado do automóvel, mas também a dimensão dos compromissos financeiros assumidos pelo atleta. Além dos carros, Cebolinha é frequentemente visto utilizando roupas de marcas internacionais de luxo, como camisetas, tênis e acessórios, que facilmente ultrapassam dezenas de milhares de reais por peça quando somados. Relógios de alto padrão, óculos escuros de grifes renomadas e itens exclusivos fazem parte do visual do jogador em eventos, viagens e publicações em redes sociais. Outro ponto que evidencia gastos elevados é a manutenção de um padrão de vida familiar, que inclui mansões, funcionários fixos, seguranças, motoristas e custos recorrentes relacionados à estrutura doméstica. Após a separação conjugal, veio a público que o jogador arcava com despesas como pensão, mesada, pagamento de funcionários e manutenção de imóveis, reforçando o volume mensal de gastos. Esses hábitos de consumo refletem uma realidade comum entre atletas de alto rendimento, mas também evidenciam como decisões financeiras mal planejadas podem gerar exposição pública e problemas judiciais. No caso de Everton Cebolinha, os gastos exagerados se tornaram parte do debate sobre sua vida fora de campo, contrastando com momentos de oscilação dentro das quatro linhas. Viagens. As viagens sempre fizeram parte da rotina de Everton Cebolinha, tanto a trabalho quanto em momentos de lazer. Durante férias e períodos de descanso, o jogador costuma escolher destinos turísticos de alto padrão, no Brasil e no exterior, geralmente acompanhado da família. Esses deslocamentos envolvem hospedagens em resorts e hotéis de luxo, conhecidos pelo alto custo das diárias. Entre os destinos já expostos publicamente estão Porto de Galinhas, em Pernambuco, local bastante frequentado por jogadores de futebol. Na região, resorts de luxo apresentam diárias médias que variam entre R$2.000 e R$4.000, dependendo da época do ano e do tipo de acomodação. O jogador também já foi visto em viagens internacionais, especialmente durante períodos em que atuava na Europa ou em pausas do calendário esportivo. Além das hospedagens, viagens desse porte envolvem gastos adicionais com passagens aéreas em classe executiva, traslados privados, alimentação em restaurantes sofisticados e experiências exclusivas. Quando realizadas com a família inteira, esses custos se multiplicam, elevando significativamente o valor final de cada período de descanso. As viagens funcionam não apenas como lazer, mas também como ferramenta de recuperação física e mental após temporadas intensas. No entanto, para atletas de alto salário, esses momentos representam despesas constantes que exigem planejamento financeiro. No caso de Cebolinha, as viagens reforçam a imagem de um estilo de vida confortável
e acima da média da população brasileira, algo comum entre jogadores de clubes de grande porte. Mesmo em períodos de instabilidade esportiva, o jogador manteve esse padrão de deslocamentos, o que demonstra que o nível de gastos com lazer permaneceu elevado ao longo dos últimos anos de sua carreira. Negócios. Os negócios de Everton Cebolinha estão diretamente ligados à sua imagem como atleta profissional de alto nível e às fontes tradicionais de renda de jogadores de futebol. A principal base financeira do jogador sempre foi o salário recebido pelos clubes onde atuou, especialmente Grêmio, Benfica e Flamengo, além de prêmios por títulos conquistados, bonificações contratuais e direitos de imagem. Ao longo da carreira, Everton também participou de ações publicitárias e campanhas de marketing, sobretudo durante o auge vivido entre 2018 e 2019, período em que se destacou nacionalmente e internacionalmente. Jogadores desse patamar costumam firmar contratos de publicidade vinculados à imagem, ainda que nem todos sejam amplamente divulgados. Essas parcerias normalmente envolvem marcas esportivas, vestuário, redes sociais e eventos promocionais. Além disso, o jogador conta com staff profissional responsável por gerenciar contratos, negociações, direitos de imagem e oportunidades comerciais. Esse modelo é comum entre atletas de elite e garante que a maior parte da renda venha de fontes diretamente ligadas à carreira esportiva, sem grande diversificação empresarial conhecida até o momento. Portanto, os negócios de Everton Cebolinha estão concentrados no futebol, na exploração de sua imagem e na aplicação de recursos em patrimônio imobiliário, refletindo um perfil financeiro mais conservador fora do campo empresarial, apesar dos altos valores envolvidos ao longo de sua trajetória. Fortuna. A fortuna de Everton Cebolinha foi construída principalmente por meio de salários elevados, transferências milionárias e prêmios esportivos acumulados ao longo da carreira. No Grêmio, especialmente após a renovação contratual em 2019, o jogador passou a figurar entre os atletas mais bem pagos do elenco. Sua transferência para o Benfica em 2020 envolveu valores próximos de 20 milhões de euros, consolidando sua posição financeira. No Flamengo, Everton assinou o contrato válido até o fim de 2026, com salário mensal estimado em cerca de R$ 1.200.000, valor considerado alto para os padrões do futebol brasileiro. Ao longo de uma temporada completa, esse rendimento ultrapassa facilmente a marca de dezenas de milhões de reais, sem contar premiações por títulos como Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Somados os ganhos desde o início da carreira profissional, especialistas e veículos esportivos estimam que a fortuna acumulada de Everton alcance dezenas de milhões de reais. Esse patrimônio inclui imóveis de alto padrão, veículos de luxo, aplicações financeiras e rendimentos provenientes de direitos de imagem. Por outro lado, compromissos financeiros elevados, como pensão, manutenção de imóveis, funcionários e financiamentos, também impactam diretamente sua situação patrimonial. Mesmo com gastos expressivos e episódios de inadimplência pontuais, Everton permanece dentro do grupo de jogadores financeiramente bem-sucedidos do futebol nacional. Sua fortuna reflete uma carreira marcada por grandes contratos, títulos relevantes e protagonismo em clubes de massa, ainda que acompanhada de desafios na administração de recursos ao longo dos anos. Sorte e sucesso para ele! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar!